Já pensou conseguir acessar o seu inconsciente? Seria ótimo se a gente tivesse uma chave onde a gente pudesse abrir a nossa mente e acessar alguns conteúdos que estão lá dentro, né? Estão latentes, estão arquivados dentro da nossa mente. O nosso inconsciente é uma das partes do nosso aparelho psíquico, segundo Freud. O aparelho psíquico ele é formado de inconsciente, pré-consciente e consciente. E o inconsciente é uma parte do nosso aparelho psíquico formado de desejos e de memórias que a gente não consegue acessar tão facilmente. Mas existem algumas portas de acesso ao inconsciente. E você consegue acessá-los através de algumas coisas. A primeira dela, talvez a maior porta, a mais importante, é a porta do sonho. Quando você sonha, o seu inconsciente traz para você algumas informações que são importantes para o seu desenvolvimento, para o seu autoconhecimento, e você consegue fazer isso através de uma boa interpretação dos seus sonhos. O sonho ele pode trazer os desejos mais reprimidos, ele pode trazer memórias do que aconteceu com você nos últimos dias, então é muito importante a gente saber interpretar um sonho, saber olhar aquele sonho e analisá-lo terapeuticamente falando. Outra porta muito importante é a porta do xiste. Não sei se você já ouviu falar, mas tem momentos em que a gente faz uma brincadeira, usa um humor meio negro assim, e a gente fala algumas coisas e a gente fala assim, ah não, tô brincando, mas no fundo é verdade. Então isso também é uma das portas do inconsciente. E muitas das vezes a gente se desculpa, né? A gente fala alguma coisa que magoa o outro, faz uma brincadeira de duplo sentido, alguma coisa assim, e a gente pede desculpas porque, ah não, eu não quis dizer isso, mas lá no fundo talvez você realmente queira dizer e isso seja uma porta do seu inconsciente mostrando para você que aquilo ali faz sentido. Uma outra porta muito importante são os atos falhos. Às vezes a gente fala alguma coisa ou vai chamar alguém e chama pelo nome errado, né? Já pensou? Você vai chamar a sua namorada e acaba falando o nome da sua ex. Isso vai dar um problemão. Só que isso é um ato falho. Talvez no seu inconsciente você tenha alguma coisa que você tenha que resolver com ela, alguma coisa que ainda é pertinente no seu inconsciente e você acaba colocando isso para fora através de um ato falho. Os atos falhos, eles deixam a gente às vezes na saia justa, mas pode ser que lá no fundo tenha realmente algum sentido, alguma coisa importante que você está colocando para fora através dessa porta do inconsciente. Uma outra porta muito importante é a livre associação. Quando a gente começa a falar coisas sem se preocupar em fazer algum tipo de ligação entre elas, sem se preocupar em fazer sentido, sabe? Quando a gente começa a falar simplesmente livremente, né? Você vai falando, e você acaba soltando alguma coisa que estava lá dentro, estava no seu íntimo e você não estava conseguindo acessá-lo e conseguiu acessar através dessa associação livre. É uma forma muito importante da gente acessar o inconsciente, uma porta extremamente importante, e eu tenho certeza que se o terapeuta ele consegue utilizar da associação livre e também da atenção flutuante para que ele possa acessar esses materiais, você vai ter ali um material de trabalho muito interessante do inconsciente daquele sujeito. A última porta são os sintomas corporais. Às vezes a gente sente uma dor de cabeça, sente uma dor em alguma parte do corpo, ou você começa a tremer, você se sente colocado em determinada situação onde você fica muito nervoso, e aí o seu inconsciente às vezes está trazendo para você essas informações. Então é muito importante a gente saber acessar o inconsciente. O inconsciente ele é o material de trabalho do terapeuta psicanalista, e isso vai acontecer através das chaves certas, utilizando as portas certas do inconsciente. Eu tenho certeza que se você parar para analisar, com certeza você já acessou uma dessas portas, você já utilizou alguma dessas portas, e se a gente se aprofundar nesse estudo, com certeza você vai ter um resultado incrível. E aí, você já acessou seu inconsciente hoje?